Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com o assunto de função modular, só que agora vamos ver especificamente as equações modulares, tá? Vamos ver diversos tipos de equações modulares, abordando a definição, inclusive propriedades que já foram tratadas em aulas anteriores acerca do módulo. Beleza? Vamos começar? Vem comigo aqui, ó. Então, pessoal, equações modulares diz o seguinte: equações modulares são aquelas em que a incógnita aparece dentro de módulos, tá? Então, quando nós tivermos a incógnita, normalmente é o x, né? Aparecendo no interior de módulos, nós temos a equação modular, assim como nós temos aqui no exemplo, ó, do item A, olha a incógnita aqui, ó. O x está dentro de módulo, então isso aqui é uma equação modular, beleza? Pessoal, para respondermos isso daqui, ó, vamos ter que lembrar o seguinte. Olha só, módulo de um número x, por exemplo, igual a k. Repara o seguinte, pessoal, esse valor do x aí, ele pode ser exatamente igual a k ou esse x pode ser menos o k. Ferreto, por que o x aqui pode ser k positivo ou pode ser k negativo? Pelo seguinte, amigo, olha só. Nós temos que módulo do x, ou seja, substituindo o x por k, módulo de k, o resultado é k. Concorda comigo? Agora, substituindo o x por menos o k, módulo de menos o k, o resultado é k também. Por isso que esse x aqui, ó, ele pode ser tanto o k positivo quanto o k negativo, ok? Então, pessoal, sabendo disso daqui, nós podemos dizer o seguinte, que módulo de x menos 3, por ser igual a 5, esse x menos 3 aqui, ó, ele pode tanto valer 5 positivo, quanto valer 5 negativo. Isso porque o módulo de 5, o resultado é 5, e o módulo de menos 5, o resultado também é 5. Beleza? Então, para resolvermos isso daqui, ó, nós primeiramente vamos considerarmos o x menos 3, valendo 5. Olha só, o x menos o 3, o resultado é 5. E depois vamos fazer x menos o 3, pode valer, então, menos o 5. Ok? Agora, olha só, resolvendo aqui, ó, pulando esse menos 3 lá para o lado direito, ele passa positivo. Nós vamos ter, então, que o x é igual a 5 mais esse 3, x igual a 8, beleza? Ou o x menos 3 igual a menos 5, pula, então, esse menos 3 lá para o lado direito, ele fica positivo. Nós vamos ter, então, que o x é igual a menos o 5 mais o 3, fica menos o 2, beleza? Então, nós temos o seguinte, nós temos uma solução para essa equação, e a solução é a seguinte, o x pode valer tanto o menos 2 quanto o 8, ok? Reparem, pessoal, que é muito importante que você entenda aquela propriedade ali, tá? Que tem tudo a ver com a definição. Módulo de x igual a k significa que o x pode ser tanto k positivo como o k negativo, ok? Então, por isso nós pegamos ali, ó, o x menos 3 igualamos a 5 e depois igualamos a menos 5. Encontramos duas soluções para essa equação modular. Uma vale menos 2 e a outra vale 8. Repara o seguinte, se nós colocarmos o x valendo menos 2, não fica menos 2 com menos 3, isso não dá menos 5? E módulo de menos 5, quanto é que é? 5, beleza? Agora, trocando o x ali por 8, ficamos com quanto? 8 menos o 3 dá 5. E o módulo de 5, o resultado é 5. Ok, pessoal? Então, tanto o x valendo menos 2 quanto valendo 8, está certa essa equação modular. Beleza? Vem comigo aqui, ó, e vamos ao item B, que fala o seguinte, ó. Nós temos aqui, ó, que módulo de 2x mais 1, o resultado é menos o 4. Pessoal, cuidado, cuidado aqui, ó. A gente sabe que módulo de um valor x, o resultado ele é sempre maior ou igual a zero. Isso porque módulo de um número nunca será negativo. Aqui está dizendo que módulo de 2x mais 1, o resultado está sendo menos o 4. Pessoal, módulo de um número aqui, ó, jamais pode ser menos 4. Então, nós temos o seguinte, que não há valores de x que façam com que essa equação seja verdadeira, ou seja, não existe valores de x para que o resultado final seja menos 4. Se não existe, pessoal, a solução é o quê? Conjunto vazio, tá? Então, bolinha com esse tracinho aqui ó, representa conjunto vazio.
Cuidado, tá, pessoal? Módulo de um número nunca pode ser negativo. Por isso, não há valores de x que satisfaçam essa equação modular. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Vamos agora ao item C, que diz o seguinte. Nós temos o módulo dessa fração aqui, ó, valendo 2. Está dizendo o seguinte, ó, para x diferente de 3. Por que o x deve ser diferente de 3, Ferreto? Pelo seguinte, repare, se nós colocarmos aqui no denominador 1x igual a 3, nós ficamos com 3 menos o 3 dá 0. E denominador igual a 0 não existe, tá, pessoal? Então, por isso, ele já tirou a possibilidade do x ser igual a 3, ok? Então, como nós vimos antes, pessoal, olha só, o que está no interior do módulo aqui, ó, pode assumir tanto o valor 2 positivo, como assumir o valor 2 negativo, porque o módulo disso daqui deu 2. Então, vamos começar com esse 2 aqui, ó. Ou seja, o x menos 1 dividido pelo x menos 3, o resultado é 2. Bom, como é que a gente resolve isso daqui? Ó? Uma equação simples, tá? O que está no denominador, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, nós vamos ter que o x menos o 1 é igual ao 2, que multiplica o quê? O x menos o 3. Tudo bem? O que acontece agora é o seguinte, esse 2 ele faz a propriedade distributiva, tá? Ou chamado chuveirinho. Aí nós ficamos com o lado esquerdo valendo o x menos 1, e do lado direito nós vamos ter 2 vezes o x, dá 2x, 2 vezes o menos 3, menos o 6, ok? Vamos passar um traço aqui, ó. E nós vamos ter então o seguinte, passa esse x aqui lá para o outro lado, ele passa negativo, e passa esse menos 6 lá para o outro lado, ele passa positivo, ok? O que tem x manda para um lado, o que é somente número manda para o outro lado. Então, nós vamos ficar com esse 2x menos esse x aqui, ó. Ficamos apenas com um x em um lado da igualdade. E esse menos 6 passando para o lado esquerdo, nós ficamos com mais 6 com menos 1, nós vamos ter x igual a 5, beleza? Então, encontramos primeiramente x igual a 5 aqui. Agora, o segundo passo, pessoal, nós fazemos, então, essa fração igual a menos o 2. Vamos fazer aqui, ó, x menos 1 dividido por x menos o 3, o resultado é menos o 2. Então, novamente, ó, passa o menos 3 multiplicando, nós vamos ter que o x menos 1 é igual ao menos o 2, que vai multiplicar todo esse denominador aqui, tá? Então, x menos o 3 ali. Agora, aquele menos 2, como nós vimos antes, ó, ele vai fazer a distributiva aqui, e nós vamos ficar com x menos o 1 é igual a menos 2 vezes o x, menos o 2x. Menos 2 vezes o menos 3, mais 6, ok? Faz o seguinte, ó, passa esse menos 2x lá para o lado esquerdo, fica positivo, e passa esse menos 1 para o lado direito, fica positivo também, ok? Então, nós vamos ficar com o x somado com este 2x, nós ficamos com 3 vezes o x, e este menos 1 passa para o outro lado, fica mais 1, 6 mais 1, 7. Ou seja, o x igual a 7, 3 está multiplicando, 10 dividindo, né? 7 terços, ok? Então, temos aqui o segundo valor de x que satisfaz essa equação. Pessoal, então, nós podemos escrever o seguinte, que a solução para essa equação modular é, primeiro, x valendo 7 terços e o segundo, x valendo 5. Beleza? Agora, desce comigo aqui, ó, e vamos para o item D, que diz o seguinte, olha só. Nós temos aqui o módulo de x elevado ao quadrado, menos 3 vezes o módulo de x, menos o 10, igual a 0. Repare o seguinte, ó, o que nós temos aqui, ó, é uma equação modular, porque nós temos a incógnita dentro do módulo, beleza? Mas repare o seguinte, nós temos aqui, ó, o expoente 2. Isso daqui, então, pessoal, está cheirando uma equação do segundo grau. Como assim, Ferreto, uma equação do segundo grau? Pessoal, faça o seguinte, ó, faça uma transformação de variável da seguinte forma. Aonde nós tivermos o módulo de x, troque, por exemplo, por y, tá? A letra aqui pouco importa, eu vou escolher o y, tá? Então, aqui, ó, vamos copiar essa equação aqui embaixo, só que no lugar de módulo de x, vamos colocar o y. Como é que nós ficamos, então? Ficamos com y ao quadrado
menos 3 vezes o módulo de x, que no caso agora vale y, tá? Menos o 10 igual a zero. Pessoal, agora vamos resolver normalmente essa equação do segundo grau, tá? Vamos começar aqui, ó, identificando os coeficientes a, b e c, beleza? Notem que o a é o coeficiente aqui do y ao quadrado, ele vale 1, tá? O b é o coeficiente do y aqui, ó, que vale menos o 3, tudo bem? E o termo independente aqui, ele vale menos o 10. Agora vamos descobrir aqui, ó, o discriminante para essa equação do segundo grau. Olha só, o delta, que é o discriminante, é dado por b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Ferreto, o que é o discriminante mesmo? É aquela parte que está dentro da raiz quadrada lá da fórmula de Bhaskara, tá? Então, substituindo, no lugar do b, vamos colocar o menos 3. Então, ficamos com menos 3 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale menos o 10. Tudo bem? O discriminante aqui, ó, deu quanto? Menos 3 ao quadrado, 9 positivo. Menos 4 vezes 1, isso aqui dá menos 4. Menos 4 vezes o menos 10, opa, mais 40. Ou seja, o discriminante aqui, ó, 9 mais 40, resultado é 49. Pessoal, lembra o seguinte, ó, um discriminante sendo positivo, ou seja, maior do que zero, isso faz com que as duas raízes aqui, ó, da equação do segundo grau, elas sejam duas raízes reais e distintas. Então, as duas raízes, ó, y1 e y2, lembra que as raízes aqui são y, porque a equação é y ao quadrado menos 3y menos 10 igual a zero, ok? Então, essas duas raízes, elas são reais e distintas. Agora, quais são essas duas raízes? Pessoal, vem aqui, ó. Colocando na fórmula de Bhaskara, nós temos o seguinte, y igual a menos o b, mais ou menos raiz quadrada de delta, ok? Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Ou seja, o y é igual a menos o b. Como o b vale menos 3, então menos o menos 3, 3 positivo. Mais ou menos raiz quadrada de delta, pessoal. Se o delta aqui, ó, ele vale 49, raiz quadrada de 49, o resultado é 7. Isso tudo dividido por 2 vezes o a. Como o a vale 1, 2 vezes 1, 2. Ok? Aqui vai surgir, então, as duas raízes. Vamos chamar de y1 e y2. Ok? Olha só, primeiramente, com sinal positivo. 3 mais o 7 dá 10. 10 dividido pelo 2, 5. Agora, 3 menos o 7, isso aqui dá menos o 4. Menos o 4 dividido pelo 2, então dá menos o 2, ok? Pessoal, é o seguinte, ó, nós encontramos aqui as duas raízes, uma delas valendo 5 e a outra valendo menos o 2. Pessoal, dois comentários. Primeiro é o seguinte, nós poderíamos ter encontrado o y igual a 5 e o y igual a menos 2 através da soma e produto, tá? Acredito que muitos de vocês utilizam a soma e produto ao invés da Bhaskara, tá? Sem problema algum. Aqui, por didática, eu utilizei a Bhaskara. Agora, o segundo ponto a comentar aqui é o seguinte. Nós vamos pegar agora esses valores de y que nós encontramos e substituirmos lá em cima na mudança de variável que nós fizemos lá. Isso porque nós temos que encontrar o valor do x e não o valor do y, como a gente acabou de encontrar aqui. Ok? Vem comigo aqui, ó. Então, pessoal, como nós vimos, ó, lembra que o módulo de x nós trocamos por y. O primeiro y que nós encontramos foi o y igual a 5. Então, nós vamos poder dizer que o módulo de x ele vale o 5. Ou, ok? O segundo y que nós encontramos foi o y igual a menos 2. Ou seja, o módulo de x também pode valer o menos o 2. Agora, repare o seguinte, olha só, pela definição, módulo de x igual a 5. Significa o quê, pessoal? Que esse x aqui ele pode tanto ser o 5 positivo, como ser o 5 negativo, ok? Sem problema algum. Agora, na segunda parte aqui, ó, nós temos que módulo de x assumir um valor negativo. Pessoal, isso aqui não pode acontecer, ok? Então, nós vamos ter aqui, ó, para valor do x, o conjunto vazio. Aqui não vai existir valor de x, tal que o módulo dê valor menos 2. Então, dessa forma aqui, pessoal, nós temos que a solução para essa equação modular é o x valer menos o 5 ou o x valer 5 positivo. Beleza? Desce comigo aqui, ó,
E vamos para o item I. Nós temos o seguinte, ó, módulo dessa expressão algébrica aqui, ó, valendo 1. Repara o seguinte, que nós vimos nos itens anteriores, é que essa parte dentro do módulo aqui, ó, se aqui nós temos o resultado 1, significa que tudo isso daqui, ó, ou pode ser o 1 positivo, ou pode ser o 1 negativo. Beleza? Primeiramente, vamos pegar isso daqui, ó, e igualar a 1 positivo. Ou seja, x ao quadrado menos o x menos o 1 igual a 1. Tudo bem? Aqui nós temos, então, uma equação do segundo grau. Primeira coisa que nós vamos fazer é passar esse 1 para o lado esquerdo, ele passa negativo. Então, nós vamos ter aqui o x ao quadrado menos o x. Agora, esse menos 1 recebendo menos 1 fica menos o 2 igual a 0. Tudo bem? Vamos resolver essa equação do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara, tá? Então, primeiramente, vamos identificar os coeficientes a, b e c. O a é o coeficiente do x ao quadrado, ele está valendo 1. O b é o coeficiente do x aqui, ó, está valendo menos o 1, e o c é o termo independente, sendo representado pelo menos o 2. Tudo bem? Agora, o discriminante, lembra que a fórmula é b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Então, substituindo, nós vamos ter o seguinte, o b vale menos 1, então ficamos com menos 1 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale menos o 2. Tá? Então, abre parênteses, menos o 2 ali. Isso vai dar um discriminante igual menos 1 ao quadrado, 1 positivo. Menos 4 vezes 1, isso dá menos o 4. Menos o 4 vezes o menos 2, resultado é mais 8. Ou seja, o discriminante, 1 mais 8, o resultado é 9. Pessoal, tal como aconteceu no item anterior, o discriminante assumiu um valor positivo, ou seja, maior do que zero. Isso significa que as duas raízes, nesse caso, ó, a incógnita é x, né? Então, as duas raízes x1 e x2, elas são reais e distintas. Agora, quais são essas duas raízes? Vem comigo aqui, ó. Nós temos pela fórmula de Bhaskara que o x é dado por menos o b, mais ou menos raiz quadrada de delta, que nós já calculamos, tá? E tudo isso dividido por 2 vezes o a. Então, o x, olha só, menos o b. Como o b aqui ele vale menos 1, então menos o b fica menos o menos 1, 1 positivo. Mais ou menos, raiz quadrada de delta. Como o delta aqui, ó, pessoal, vale 9, raiz quadrada de 9, o resultado é 3. Dividido por 2 vezes o a, ou seja, 2 vezes 1, 2. Então, vamos encontrar aqui as duas raízes. Vou chamar de x1 e x2. Tem alunos que colocam x' e x duas linhas, sem problema algum. Então, olha só. 1 mais o 3 dá 4. Dividido por 2, 2. Agora, 1 menos o 3, isso dá menos o 2. Dividido por 2, isso dá menos 1. Então, até o momento, encontramos duas raízes, uma valendo 2 e a outra valendo menos 1. Pessoal, não se perca nas contas aí. Ó. Primeiramente, nós igualamos essa expressão a 1, agora vamos igualar a menos 1. Beleza? Aqui embaixo, olha só, nós temos então que o x ao quadrado menos o x menos 1, o resultado agora é menos 1. Beleza? O que acontece aqui, ó? Este menos 1 com este menos 1 cancela, e nós vamos ter, então, que o x elevado ao quadrado menos o x, o resultado é 0. Pessoal, repara o seguinte, essa equação do segundo grau ela está no formato incompleto, então não é necessário fazer o cálculo das raízes utilizando a fórmula de Bhaskara ou soma e produto. Pega aquilo ali, coloca o x em evidência e ache diretamente as raízes. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Como o x está presente nesse termo e nesse termo, podemos colocar ele em evidência. Então, x abre parênteses, olha só, x vezes quanto que dá x ao quadrado? X vezes x. X vezes quanto que dá menos o x? Menos 1, tá? Fecha parênteses, igual a 0. Olha só, x vezes x, x ao quadrado. X vezes o menos 1, menos o x. Beleza? Agora é o seguinte, ó, faça essa análise. Aqui nós temos dois fatores. O primeiro vale x e o segundo vale x menos 1. A multiplicação deles está valendo 0. O que significa? Significa que ou este x aqui, ó, ele é igual a 0, ou
o x menos 1 é igual a zero. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Primeiramente, colocando o x igual a zero ou o x menos 1 igual a zero. Pessoal, passa o menos 1 para o lado direito, nós vamos ter, então, que o x é igual a 1. Olha aqui, ó. Encontramos, então, x1 e x2, que são as raízes, ou seja, 0 e 1, para essa equação do segundo grau que está aqui. Ok? Então, pessoal, para a solução dessa equação modular, os valores de x possíveis são menos 1, 2, 0 e 1. Vamos colocar em ordem, ó. Menos 1, 0, 1 e 2. Está aqui, ó. Todos esses valores, eles fazem parte da solução dessa equação modular aqui. Pessoal, vamos agora ao item F. Reparem que, novamente, nós temos uma equação modular, isso porque a incógnita aqui, ó, está dentro de um módulo. Agora, repare o seguinte, nós temos aqui, ó, esse x aqui, ó, dentro de um módulo e esse x está fora de um módulo. Como é que a gente vai resolver isso daqui? Pessoal, vamos lembrar uma propriedade, ó, que nós vimos lá na aula 2, tá? Propriedade. O que diz essa propriedade? Diz o seguinte, ó, que o módulo de x elevado ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que o módulo de x, o quadrado aqui do lado de fora, e tudo isso é a mesma coisa que o x ao quadrado. Repare o seguinte, ó, o que nós temos aqui, ó, é o x ao quadrado no interior do módulo, ou seja, é esse daqui. Ó. O que a gente pode fazer? Ó, no lugar desse carinha aqui, ó, colocarmos o x ao quadrado sem problema algum por causa dessa propriedade. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, reescrevendo. Ó, no lugar de módulo de x ao quadrado, vamos colocar apenas o x ao quadrado, já que é a mesma coisa, tá? Menos o 7 vezes o x, menos o 8 igual a zero. Tudo bem? Agora, olha só. Temos aqui uma equação do segundo grau, então, para resolvê-la, vamos encontrar primeiramente os coeficientes, tá? Identificar eles. O a é o coeficiente do x ao quadrado, vale 1. O b é o coeficiente do x, ele vale menos o 7. E o c é o termo independente, que nesse caso vale o menos 8. Tudo bem? Agora, o discriminante. Como nós vimos, ele é dado por b ao quadrado, menos o 4 vezes o a vezes o c. Então, substituindo, nós vamos ter o seguinte. O b vale menos o 7, ou seja, menos o 7 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale menos o 8, ok? Então, nós vamos ter aqui que o discriminante, menos 7 ao quadrado, isso aqui dá 49 positivo, tá? Menos 4 vezes o 1, isso dá menos o 4. Menos o 4 vezes o menos 8, isso dá mais 32. Pessoal, nós temos o seguinte, que o delta aqui, ou seja, o discriminante, é 49 mais 32, resultado é 81. E como nós vimos, né, pessoal, o discriminante sendo maior do que zero, nós vamos ter aqui duas raízes, x1 e x2, ok? São duas raízes reais e distintas, beleza? Agora, para encontrarmos essas duas raízes, olha só, vamos fazer aqui, ó, pela fórmula de Bhaskara, o x é igual a menos o b, mais ou menos raiz quadrada de delta, que nós já calculamos, dividido por 2a. Tudo bem? Então, olha só, continuando. No lugar do b, vamos colocar o menos o 7. Então, fica menos o menos 7, fica 7 positivo. Mais ou menos, raiz quadrada de delta. Pessoal, o delta ele vale 81. Raiz quadrada de 81, 9. Dividido por 2 vezes o a. Como o a vale 1, 2 vezes 1, 2. Então, nós vamos ter aqui duas raízes. Vamos colocar aqui ó, x1 e x2. Essas duas raízes valem 7 mais 9, isso aqui dá 16. 16 dividido por 2, primeira raiz vale 8. Agora, 7 menos o 9 dá menos o 2. Menos o 2 dividido por 2, menos o 1. Pessoal, então, encontramos aqui ó, as duas soluções para essa equação modular. Ou seja, a solução é o conjunto formado por menos 1 e 8. Ok? Pessoal, então é muito importante que você lembre algumas propriedades acerca do módulo. Aquela propriedade ali ó, de módulo de x ao quadrado é igual a módulo
de x, o quadrado fora, e isso é igual a x ao quadrado, essa propriedade é muito importante que você memorize. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Vamos descer agora ao item G, que está aqui assim. Repare que novamente nós temos aqui uma equação, tá? Pois está igual a zero, só que nós temos uma equação modular, porque nós temos a incógnita aqui, ó, colocada no interior de um módulo. Agora é o seguinte, repare que nós temos aqui o x ao quadrado, não tem módulo nele, e aqui nós temos o módulo de x. Agora repare o seguinte, pessoal, de acordo com a propriedade anterior, que diz que módulo de x ao quadrado é igual a módulo de x, todo ele elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a x ao quadrado, nós podemos dizer tranquilamente, ó, que esse x ao quadrado aqui, ó, é a mesma coisa que módulo de x e o quadrado aqui fora. Ó. Tudo bem? Já que isso daqui, ó, é verificado aqui, ó, módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Tudo bem? Então, olha só, trocando aqui, ó, e continuando escrevendo, ó, mais 3 vezes o módulo de x menos o 18 igual a zero, primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o que mesmo? Nós vamos pegar esse módulo de x e substituir por uma variável, no caso eu vou chamar de y. Então, copiando aqui embaixo, ó, pessoal, trocando o módulo de x por y, nós vamos ter que y ao quadrado, somado com 3 vezes o y menos o 18, isso daqui é igual a zero. Então, nessa equação do segundo grau aqui, ó, identificando os valores a, b e c, que são os coeficientes de y ao quadrado, no caso aqui o a vale 1, o b vale 3 positivo e o c está sendo representado pelo menos 18. E nós vamos ter o seguinte, que o discriminante, que é dado por b ao quadrado, menos o 4 vezes o a vezes o c, será o seguinte, o b vale 3, então teremos 3 ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que vale menos o 18. Tá? Então, o discriminante é igual a 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 18, isso dá mais 72. Então, mais 72. E o nosso discriminante, então, dá 9 mais 72, 81. E como nós vimos antes, ó, um discriminante maior do que zero, isso resulta em duas raízes. Nesse caso, as raízes são y, né, porque a variável aqui é y. Então, y1 e y2, duas raízes reais e diferentes. Agora, para descobrirmos elas, pessoal, olha só. O y é igual a menos o b, mais ou menos raiz quadrada de delta, que nós já descobrimos, dividido por 2 vezes o a. Essa aqui é a forma de Bhaskara, né? Então, o y é igual a menos o b. Como o b vale 3, então ficamos com menos o 3, mais ou menos raiz quadrada de delta. Pessoal, o delta vale 81, e raiz quadrada de 81, o resultado é 9. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Como o a vale 1, 2 vezes 1, 2. Tudo bem? Agora, então, essas duas raízes, ou seja, y1 e y2, elas valem menos o 3 com mais 9, isso dá 6, dividido por 2, 13 é a nossa primeira raiz. Agora, com o sinal negativo, menos o 3 com menos o 9, isso dá menos o 12, dividido por 2, menos o 6. Então, nós temos aqui, ó, os dois valores de y, tá? Agora, pessoal, cuidado é o seguinte, ó. Esses valores de y não são as soluções para aquela equação modular. Nós temos que fazer o seguinte, pegar esses dois valores de y e substituirmos ali na nossa mudança de variável que nós fizemos. Ou seja, o módulo de x igual a y, primeiramente nós vamos fazer o módulo de x igual a 3 e depois o módulo de x igual a menos o 6. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Então, olha só, pessoal, vamos para o lado direito aqui, ó. E nós temos, então, que o módulo de x é igual a y. Nós podemos dizer, então, que o módulo de x, primeiro valor que ele assume é o 3, tá? Ou o módulo de x, o segundo valor que ele assume é o menos o 6, tá? Então, menos o 6 aqui.
Primeiramente, pessoal, olha só, módulo de x igual a 3. Isso significa que esse x aqui, ó, ele pode tanto ser o 3 positivo quanto o 3 negativo, já que módulo de 3 é 3 e módulo de menos 3 é 3 também. Agora, esse outro módulo está dizendo que ele vale menos o 6. Pessoal, um módulo valendo menos o 6, isso não existe de forma alguma. Ou seja, os valores de x aqui, ó, não existem, tá? Então, para esse caso aqui, o conjunto é vazio. Então, as únicas duas soluções que satisfazem essa equação modular aqui, ó, é a seguinte, ó, são as seguintes. Um x vale menos o 3 e o outro x vale 3. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos ao item H e repara o seguinte, ó. Nós temos aqui, ó, uma equação modular, isso porque nós temos a incógnita no interior de módulo, tá? Isso sem problema algum. Agora é o seguinte, repare que nós temos módulo do lado esquerdo e módulo do lado direito, ok? Para resolvermos isso daqui, gente, nós temos que lembrar uma propriedade que diz o seguinte. Quando nós tivermos, por exemplo, módulo de A igual a módulo de B, o que nós vamos fazer é sempre o seguinte, olha só. Nós, primeiramente, vamos dizer que o A ele vale B, tá? E depois nós vamos dizer que o A ele vale menos o B. Beleza? Propriedade bem importante, tá, pessoal? Então, nesse caso, no item H, nós vamos dizer o seguinte, que o 2x menos o 7, primeiramente, ele é igual a x mais 4, e depois nós vamos dizer que o 2x menos o 7 é igual ao oposto de x mais o 4, ou seja, menos o x menos o 4, ok? Vem comigo aqui, ó. Então, primeiramente, ó, pessoal, o 2x menos o 7, isso aqui é igual a x mais o 4, tá? E depois vamos dizer, olha só, depois vamos dizer que o 2x menos o 7, tá? É igual ao oposto de x mais 4. Pessoal, oposto de x mais 4, troca o sinal do x e troca o sinal do 4, tá? Então, fica menos o x menos o 4. Beleza, pessoal? Isso por causa dessa propriedade. Se módulo de A é igual a módulo de B, então A é igual a B ou A igual a menos o B. Ok? Resolvendo aqui, nós temos o seguinte. Vamos passar esse x aqui, ó, lá para o lado esquerdo, trocando o sinal negativo, e esse menos 7 passa para o lado direito, trocando para o sinal positivo. Então, nós vamos ter 2x, passa esse x para o lado esquerdo, fica negativo, é igual ao 4, que já está do lado direito, ele vai receber aqui o mais 7. 2x menos o x, 4 mais 7, 11. Então, nós temos aqui a nossa primeira solução, beleza? Agora, a segunda solução, vem aqui, ó. Este menos x passa para o lado esquerdo, fica positivo, e este menos 7 passa para o lado direito, ele fica positivo também. Então, nós vamos ter que o 2x mais esse x, ó, 2x mais o x, é igual ao menos 4, tá? Ele vai receber o 7 positivo. Tudo bem? Então, nós vamos ficar com 2x mais x, fica 3 vezes o x. Menos 4 com mais 7, isso dá 3. E o 3 está multiplicando, 10 dividindo. Então, nós vamos ter que x é igual a 3 dividido por 3. O x é igual a 1. Nós temos aqui a nossa segunda solução. Então, pessoal, só escrevendo a solução, nós temos que o x tanto pode ser o 1 como pode ser o 11. Ok? Vamos finalizar agora, pessoal, com essa letra I. Olha só que equação modular importante. Aqui nós temos uma equação modular justamente porque a incógnita encontra-se dentro do módulo, tá? Mesmo que aqui encontra-se fora. Agora é o seguinte, nós temos aqui o módulo de x mais 1 igual a uma expressão algébrica do lado de cá. E o cuidado que você deve ter aqui é o seguinte, como nós temos aqui o módulo de x mais 1, o resultado do lado de cá, pessoal, o que acontece com ele? Ele necessariamente deve ser maior ou igual a zero. Concorda comigo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é analisar o lado direito dessa equação modular, tá? Então, pessoal, dessa forma nós vamos ter que o 2 vezes o x menos o 6 acaba sendo maior ou igual a zero. Este menos 6 aqui, ó, passa para o lado direito, fica positivo. Então, nós vamos ter que o 2 vezes o x
é maior ou igual a 6. O 2 está multiplicando, 10 dividindo. Então, o x é maior ou igual a 6 dividido por 2, 3. Tudo bem? Então, pessoal, nós devemos tomar o cuidado do seguinte: as soluções que aparecerão para essa equação modular, elas devem ser maiores ou iguais a 3. Beleza? Agora é o seguinte, seguindo o que a gente já viu nas equações anteriores, pessoal, este x mais 1 aqui, ó, ele pode tanto valer o 2x menos o 6, tá? Como também pode valer o oposto dele. Ou seja, o oposto de 2x menos o 6 é menos o 2x mais o 6, tá? Isso porque o módulo, pessoal, pega tanto o valor positivo como o oposto dele, ok? Então, vamos fazer aqui embaixo, ó. Nós temos, então, que x mais 1 pode valer 2x menos o 6, tá? Ou o x mais 1 pode valer o menos 2x mais 6. Beleza? Agora, resolvendo, olha só. Nós temos o seguinte, vamos passar esse x lá para o lado direito, ele fica negativo, e este menos 6 passa para o lado esquerdo, ele fica positivo. Então, esse 2x vai receber esse menos x, vai ficar, então, 2x menos o x, enquanto que esse 1 aqui ele vai receber o mais 6. Tudo bem? 2x menos o x fica x, 1 mais 6, 7. Primeira solução está aqui. Agora, na segunda solução, nós vamos ter o seguinte. Vamos passar esse menos 2x para o lado esquerdo, ele fica positivo, e este 1 para o lado direito, ele fica negativo. Então, o x irá receber o 2x positivo, isso aqui é igual a 6, tá? Com este menos 1. Ou seja, x mais 2x, 3 vezes o x. 6 menos 1, o resultado é 5. Se o 3 está multiplicando o x, desce dividindo. Ou seja, o x é igual a 5 dividido por 3, ou seja, 5 terços. Temos aqui a nossa segunda solução. Pessoal, agora você deve se perguntar o seguinte, será que o x igual a 7 e o x igual a 5 terços, esses dois valores fazem parte da solução dessa equação modular? Será? Pessoal, repare que nós temos uma restrição. O x ele deve ser maior ou igual a 3. O x igual a 7, beleza, fechou. Agora o x igual a 5 terços. Pessoal, 5 terços é um valor menor do que 1. Mas como a gente viu que o x deve ser maior ou igual a 3, esse x igual a 5 terços, ele cai fora definitivamente, tá? Então, a única solução é x igual a 7. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Então, o x igual a 5 terços está fora e a única solução é o x igual a 7. Beleza, pessoal? Certo, então, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula, tá? Vimos essa aula tratando sobre equações modulares, diversas maneiras que a equação modular pode ser cobrada em provas vestibulares e por aí vai. Espero que você tenha entendido, que tenha te ajudado bastante nesse assunto. Pessoal, se você gostou da aula, clica ali em curtir, tá? Faça comentários, divulgue com seus amigos e nós nos vemos nas próximas aulas. Um bom estudo e até mais.